Saudamos os irmãos, as irmãs, neste domingo, primeiro domingo do mês de junho. Amados irmãos e irmãs, Igreja Metodista aqui em Gramado, saudamos na paz, na doce paz do Senhor Jesus, desejando que este momento de palavra pastoral, esse momento onde nós paramos para fazer a nossa devoção, o nosso culto, nosso momento de oração, de louvor, de gratidão, realmente que esse momento, que esse tempo que nós vamos estar juntos, sirva de alegria, de edificação, de fé a todos nós. A palavra de Deus vai ser lida, nós vamos ter um momento de confissão. Hoje, como na nossa tradição, primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia. Vou te convidar a participar da ceia em nome de Jesus, pedindo que realmente tenhamos um momento de muita paz, de muita comunhão, de muita fé. Saudamos a todos, saudamos aos irmãos que estão longe, aqueles irmãos que estão aqui na cidade, aquelas pessoas que estão enfermas, que a graça, que a bondade de Deus seja com todos, e principalmente nesse tempo de pandemia, tempo de isolamento, tempo em que estamos distantes fisicamente, mas nos esforçamos de todas as maneiras para chegar perto dos irmãos e das irmãs em oração, em comunhão. Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que durante a semana tem participado do nosso grupo, do grupo da igreja, no YouTube, na internet, no WhatsApp, que acompanham aqui o que está sendo colocado, as mensagens, os momentos de compartilhar, momentos de compartilhar mensagens. É tão bom, isso nos faz irmãos, nos faz unidos, nos ajuda para a comunhão. Vamos seguir assim, muito especial. Somos gratos pela vida do irmão Gilberto Beus, que tem nos ajudado, tem colocado diariamente uma mensagem, um momento de devoção no grupo do WhatsApp. Então, vamos seguir em frente, que Deus os abençoe. Lembramos em oração a vida do nosso pastor Arthur Fula, ele que está em licença para cuidar de sua saúde. Rogamos a Deus, a bênção de Deus, a cura, o restabelecimento, o cuidado com sua família, com seus queridos, e logo, pastor Fula, pastor Arthur, estará de volta conosco. E nesse tempo nós estamos apoiando, acompanhando as atividades, os irmãos e as irmãs aqui em Gramado. Estejamos em oração. Que Deus os abençoe, e para esse início, vamos ouvir essa melodia que vamos rodar agora, de adoração, de louvor a Deus, nos preparando para a mensagem que vamos meditar logo após. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora
buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Para este momento de confissão, de oração, nós vamos fazer a leitura do Salmo 51, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Com este salmo, com essa ideia, desse momento de confissão, vou convidá-lo, meu irmão, onde quer que você esteja, pare um pouquinho, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos rodar uma música que fala sobre a oração, a importância da oração, e a oração de confissão, ela é significativa. Então, peça perdão a Deus. Ele quer nos abençoar, mas precisamos estar com nossos corações leves, nossos corações perdoados, nossa alma, nossa mente em paz. Então, vamos ouvir essa melodia e vamos fazer a nossa oração de confissão. Vamos orar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É verdade que Deus escuta nossas orações? Sim, é verdade. Quando oramos, falamos com Deus. E quando lemos a Bíblia, ouvimos a sua voz. É através da oração que somos fortalecidos, que somos edificados. A oração abre os céus, move o braço de Deus. Seu imenso poder
prezados irmãos, depois do momento de confissão, depois do momento de louvor que tivemos de adoração, a palavra de Deus é lida nesse momento e, como no primeiro domingo do mês passado, fiz referência sobre a Santa Ceia, nessa oportunidade quero aproveitar para seguir a meditação, a reflexão sobre a Santa Ceia, nessa oportunidade que também, como tradição, disse há pouco, o fato de que nós metodistas celebramos a Santa Ceia nos primeiros domingos do mês. Então, nessa oportunidade, volto a olhar volto a olhar o texto de Lucas, capítulo 22, dos versos 19 ao 23. E esse texto ele está relacionado ao Evangelho de Mateus 26, Marcos 14 e 1 Coríntios capítulo 11, onde nós vamos reler e meditarmos sobre esta questão tão maravilhosa, tão bonita, e é crucial na história da igreja cristã, que é a presença não só simbólica, mas a presença efetiva da mensagem da Santa Ceia. Diz o texto bíblico: e tomando um pão, Jesus, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quando nós observamos o pão, observamos o vinho, no simbolismo que eles nos trazem, a questão do vinho, o sangue de Cristo derramado, o pão ao corpo, o simbolismo do corpo dado na cruz. E aí nós queremos meditar com carinho, com calma, a questão desta mensagem da Santa Ceia. E aí divido em 3 partes esta meditação, pensando sobre o fato da mensagem maravilhosa e é básica para a história da igreja cristã, para a vida de cada um de nós. Primeiro ponto que observo, queridos irmãos e irmãs, é a questão de que na Santa Ceia, a primeira mensagem oportuna, real, verdadeira, é a centralidade da morte de Cristo. Jesus Cristo, ele faz os seus discípulos meditarem sobre este memorial. Qual é o memorial? O memorial da morte dele na cruz. A centralidade da morte. Quando Jesus morre no Calvário, não é fantasia, não é um espetáculo, não é uma cena de horror, mas quando nós vamos olhar os antigos textos e vai nos falar que ele é o Cordeiro de Deus que vem ao mundo para tirar os pecados de cada um, é que o fator morte nos dá a bênção de que quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós jamais experimentaremos a morte no seu sentido verdadeiro, no seu sentido real. A morte agora ela é vencida. A morte que nós estaríamos para passar sem Cristo, sem Deus, agora Jesus Cristo é o Cordeiro, que é aquele que expia, aquele que fica no nosso lugar e realmente morre por nós. A centralidade da morte de Cristo nos traz a memória através da Santa Ceia. O corpo dado, o sangue derramado. O segundo ponto que vejo, queridos irmãos, apoiados pelo texto de Lucas,
é o fato de que há um propósito da morte de Cristo. Há um propósito, e esse propósito é a aliança. É a aliança que Deus faz conosco. Veja o versículo 20. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. O propósito da morte de Cristo está, no segundo ponto que eu levanto aqui, é o fato de que a aliança que Deus faz conosco é através do propósito da morte de Cristo. Então, veja que coisa maravilhosa, Deus, ele trabalha, Deus executa, ele realiza o vivenciar, o ressuscitar, o viver a vida, dando-nos através do propósito do Calvário. Jesus, quando ele morre, ele afirma, confirma a aliança que Deus Pai faz conosco, nos dando no lugar da morte, nos dá a vida. E por último, prezados irmãos e irmãs, eu saliento nesta oportunidade o fato de que muitos de nós que vamos à igreja, que fazemos nossas orações, temos a nossa fé, muitas vezes estamos enfraquecidos e não nos damos conta desse terceiro ponto que vou mencionar. É o fato de que há a necessidade de nós nos apropriarmos da bênção do Calvário. Nós às vezes ficamos sabendo, foi muito bom, Deus fez realmente o seu grande amor, demonstrou por nós em ter mandado Jesus. Cantamos, participamos de eventos, mas nós não nos apropriamos. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja em sua vida. Aproprie-se desta bênção da Santa Ceia. A centralidade da morte de Cristo, o propósito que é a aliança que Deus faz conosco e o fato de nós nos apropriarmos desta bênção. Deus seja louvado. Recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Santo, tu és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Santo, tu és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Dando continuidade à nossa celebração desse domingo, nosso culto, nossa palavra pastoral, desejamos que todos se preparem para que possamos participar da ceia. Nós preparamos aqui o pão, o cálice, vamos nesse momento consagrar os elementos da Santa Ceia, né? E nós então rogamos a Deus a sua bênção aos elementos do pão e do vinho, fazendo a seguinte oração: Senhor Deus, aqui reunidos em nome de Jesus e orientados pela tua Sagrada Escritura, consagramos os elementos do pão e do vinho, para que juntos, ao celebrarmos esta Santa Ceia, possamos, Senhor Deus, vivenciar a grata e maravilhosa comunhão espiritual, comunhão contigo, Senhor, e comunhão com os nossos irmãos. Consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, queridos irmãos e irmãs. Agora, aí na sua casa, pegue assim como estou fazendo o pão, né? E nós vamos então pegar um pedacinho do pão e celebrar da ceia. Nós, como Jesus, o texto de Lucas, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, né, dado por vós na cruz do Calvário. Coma aí na sua casa, coma, está acompanhando, pegue um pedacinho do pão e coma esse que simboliza o corpo de Cristo. Diz o texto bíblico: semelhantemente pegou do cálice e participou com seus discípulos, dividiu com eles, partilhou, dizendo: este é o meu sangue, sangue da nova aliança. Pegue o cálice, querido irmão e irmã, beba nesse momento, celebrando a ceia do Senhor. Aleluia, por esse momento tão especial, tão importante para todos nós. Agora, nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus lhe abençoe, uma ótima semana com a graça de Deus nosso Senhor. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá vingar. Fica comigo, ó mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei vencedor ao ponto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.